Então, galera, continuando aqui a nossa aula, né, sobre as evidências da evolução biológica, a gente tem os órgãos análogos, que a origem embrionária e as estruturas anatômicas são diferentes, entretanto, elas exercem a mesma função. No caso aqui, a gente tem um exemplo da asa de um inseto e a asa de uma ave. Elas têm a mesma função, que é do animal voar, né? Entretanto, a origem embrionária e estrutura são anatomicamente diferentes. A asa do esqueleto é um prolongamento do exoesqueleto. Já a asa da ave, né, é parte do endoesqueleto, do esqueleto do animal, dos ossos. Já aqui, o inseto, né, não possui ossos, e sim o exoesqueleto, e a asa é o prolongamento. Outra característica de evidências da evolução biológica são os órgãos vestigiais. São órgãos atrofiados e sem função aparente. Um exemplo é o apêndice do homem, que representa um vestígio de um compartimento do intestino que abrigava micróbios para a digestão de celulose em nossos ancestrais herbívoros. Hoje, né, o apêndice, né, ele não tem nenhuma função aparente. Então, já que ele não tem uma função, um dia ele teve, né? Então, a gente pode considerar como evidência da evolução biológica. Outra característica são as semelhanças embriológicas. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem o desenvolvimento embrionário de várias espécies. Por exemplo, peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco e homem. Esses animais aqui, eles aparentemente aqui na primeira fase de desenvolvimento embrionário são parecidos, né? Tem essas semelhanças aí, mas ao longo do seu crescimento, né, ele vai se diferenciando. Mas essa semelhança aqui, ó, demonstra que a gente tem uma evidência de ancestralidade em comum, tá? Outras evidências da evolução biológica são as semelhanças moleculares. Hoje, né, com os avanços da biologia molecular, a gente tem estudos, né, que fazem a comparação do DNA de diversas espécies e, assim, foram encontradas semelhanças, confirmando, então, o parentesco entre as espécies. O mecanismo da evolução biológica. A teoria do neodarwinismo considera os seguintes mecanismos como fatores que contribuem para as mudanças evolutivas. Quais são elas? Um dos mecanismos é a mutação, que corresponde a qualquer alteração do material genético de um organismo, que pode originar uma nova característica. Se essa nova característica oferecer vantagem ao indivíduo, o alelo tende a ser preservado pela seleção natural. Então, se essa mutação for vantajosa para o indivíduo, os seus descendentes, né, podem ter esse alelo. Outro mecanismo é a deriva genética, que corresponde a um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população. A deriva genética altera a frequência alélica de uma população de modo aleatório. Ela não trabalha para produzir adaptações. Então, a probabilidade de termos aqui indivíduos besouros, né, da cor verde, é aleatório, tá? Isso daí é a deriva genética. Outro mecanismo da evolução natural é a seleção natural, que é um dos mecanismos fundamentais para a evolução. Através dela, os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição são selecionados. Assim, eles têm mais chance de sobreviver, se reproduzir e transmitir suas características aos seus descendentes. Aqui, ó, tem um exemplo bem legal. Essa ave aqui, ela é predadora dos ratinhos, certo? Então, temos ratinhos cinza e amarelinho. Como a águia, vamos supor que é uma águia, né? Essa ave predadora aí, a visão dela, ela consegue enxergar melhor esses ratinhos amarelos. Então, esses ratinhos amarelos, né? Vão ser
mortos, né? Vão servir de alimento para esse predador. E esses ratinhos que são cinzas, né? Como eles estão adaptados ao meio, estão disfarçados aí, ó, passam despercebidos pela visão do predador. Então, esses ratinhos cinzas, né, têm mais probabilidade de se reproduzir e passar os seus genes para os seus descendentes, certo? Isso daí é a seleção natural. Um exemplo, tá? Então, vamos para a correção da atividade 3, que eu passei para vocês. Da página 130, eu passei o número 1 ao 8, tá? É sobre esse assunto. Então, a que se refere o termo fóssil? A resposta certa é a letra D. É qualquer vestígio de um organismo que viveu em um passado remoto, tá? Qualquer vestígio pode ser uma pegada, pode ser os ossos, pode ser qualquer vestígio, tá? Isso é considerado um fóssil. Número 2. Como é conhecida a atual teoria da evolução, que incorpora os conhecimentos advindos do desenvolvimento da genética, a teoria da evolução natural de Darwin? Então, vai ter o nome Darwin e vai ter mais alguma coisa. Então, é a teoria sintética da evolução, tá? Letra D, a opção correta. E a número 3, em que se baseia o princípio de datação radiométrica dos fósseis pelo método do carbono 14? É justamente para letra B, estimar a quantidade residual de carbono de uma amostra fóssil. Então, o que significa? A quantidade de carbono, né, que tiver nessa amostra de fóssil vai indicar qual é a idade, né, desse fóssil. Agora, vamos ler essas informações aí para responder a número 4. A adaptação evolutiva resulta do processo do sucesso reprodutivo diferencial. 2. A adaptação resulta da interação dos organismos com o ambiente. 3. A adaptação resulta do uso e desuso das estruturas anatômicas. 4. O documento fóssil sustenta a ideia que as espécies são fixas. Quais são... Número 4. A teoria evolucionista de Darwin admite que as ideias expressas em... Quais são as ideias que são expressas pelo darwinismo? A número 1 e a número 2, né? A correta. E a número 4, qual que é as ideias expressas pelo Lamarck? São as 2 e 3, tá? Adaptação resulta da interação do organismo com o ambiente e a lei do uso e desuso. Isso diz respeito ao lamarckismo. Número 6, considera as informações. Alguns acreditam que o bico longo dos beija-flores surgiu da necessidade deles alcançarem as glândulas produtoras de néctar no interior de flores tubulares. 2. Alguns admitem que os bicos alongados dos beija-flores surgiram porque as asas, que eventualmente nasciam com bicos mais longos, tinham mais facilidade de obter alimento e maior chance de sobreviver e deixar descendentes, que herdavam a nova característica. As interpretações 1 e 2 para a nova origem dos longos bicos de beija-flores podem ser creditadas a quais teorias respectivamente? Ou seja, essa primeira frase aqui é qual teoria? Qual que é a teoria dessa segunda frase aqui? São exatamente a letra D, né? Lamarckismo e darwinismo, tá bom? Número 7. Considere as informações a seguir. Fósseis são vestígios de seres vivos que viveram no passado. Muitos fósseis são pertencentes às espécies ancestrais das atuais. Qual teoria aceita mais essas afirmações? Apenas o criacionismo, apenas o darwinismo, apenas o lamarckismo, tanto o darwinismo quanto o lamarckismo. Qual dessas teorias mais aceita essas duas afirmações aqui? Na verdade, tanto o darwinismo quanto o lamarckismo aceitam essas ideias dos fósseis, tá? Número 8, tem um texto, né, explicando e falando sobre fósseis, mas vestígios são exemplos de adaptação fóssil, mimetismo ou seleção natural. São exemplos de fósseis, beleza? Então,
Essa aí foi a aula para vocês, tá? E a correção da atividade. Eu espero que vocês façam a correção da atividade, tá? E quem não fez, quem não realizou a atividade, por favor, faça e me envie o mais rápido possível, porque isso daí é a nota de vocês, tá? Não deixem atrasar, não deixem acumular, porque depois, se acumular, vai ser canseira para vocês botarem as tarefas em dia. Enfim, qualquer dúvida vocês podem me chamar no PV, tá? Bons estudos para vocês. Bom dia, boa semana, tudo de bom.